meus amigos, boa noite. É mais uma alegria mais uma vez estarmos juntos aqui para fazermos a nossa conversa em torno do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Espero que todos estejam bem. Essas conversas de quarta e domingo têm nos confortado o coração aí para matar a saudade da fraternidade, dos amigos da fraternidade. Então, o tema proposto pela casa foi uma passagem de Jesus que está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 17, não vim destruir a lei e os profetas. E esse tema foi colocado de maneira bem clara por Kardec no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele inicia falando sobre a primeira revelação, que é Moisés, né, trazendo a diferenciação que Moisés fez entre a lei divina e a lei de norma social, né, que é mutável, e a lei divina consubstanciada aí nos 10 mandamentos. E, na verdade, a gente percebe que a revelação das leis de Deus, elas chegam conforme o estado de maturidade espiritual, né, da humanidade. Então, quando Moisés trouxe lá os 10 mandamentos, a humanidade estava na infância espiritual. Os 10 mandamentos, eles contém, segundo a Joana de Ângeles, no livro Jesus, Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, ele contém o germe do respeito a Deus, ao próximo e à vida, né? Mas essa parte de norma social, né, da lei mosaica, Moisés teve que atribuir a essas leis um caráter divino, né? Porque o povo era muito turbulento, indisciplinado. Então eles não entenderiam naquela época a questão do perdão, né, por exemplo. Então foi colocado a lei de talião, de olho por olho, dente por dente, que diga-se já era melhor do que era instituído antes da lei mosaica, né? Então o povo ainda estava na infância. Então Moisés, aí o Kardec traz também uma mensagem mais à frente do espírito israelita sobre a nova era. Ele fala que Moisés foi enviado por Deus exatamente para desvendar o Deus único, né? Tirar o véu da divindade da humanidade, não só do povo hebreu, para o povo hebreu, mas como todo o povo pagão. Depois, quando a humanidade já em sua maioridade espiritual, digamos assim, nós temos aí a vinda do Cristo, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós, como diz o apóstolo João. A luz do mundo, né, que veio para afastar as trevas que estávamos mergulhados. A Joana de Ângeles nos diz que Jesus não veio se submeter à humanidade ou ser submetido pelas leis vigentes à época. E que a sua revolução foi a do amor, na sua mais pura essência, que se aplicado alteraria todas as bases do indivíduo e da sociedade. Ela nos diz ainda que Jesus, ele nos trouxe uma nova visão de realidade, né? Uma nova visão de realidade que agora tem o indivíduo a noção de sua precedência ao berço, né? E que precedemos do mundo espiritual e volveremos a ele após o desencarne, né? Então que Jesus trouxe essa ideia mudando inclusive o senso de justiça, não mais a justiça punitiva atribuída na época de Moisés, né? Punitiva, condenatória, não mais o Deus vingativo, mas o Deus amoroso, o Deus misericordioso, que nos dá a oportunidade do reajuste através da lei de causa e efeito, não mais a lei de talião, a lei de causa e efeito. E Jesus vem dizer exatamente isso, não vim destruir a lei, quer dizer, não vim destruir a lei de Deus, porque Kardec coloca nesse capítulo que realmente quanto à questão da lei mosaica, ele fez mudanças, né? Como a síntese lá do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E combateu também veementemente as práticas exteriores, né? As interpretações falsas da lei. Então ele veio exatamente dar cumprimento, desenvolver a lei de Deus, né? Que é a lei de amor. Mas na verdade a lei de Deus, ela é única. Desde a época de Moisés ela é única. Nossa percepção, conforme a nossa evolução espiritual, que vai modificando. A lei não muda porque nós modificamos a nossa forma de ver, né? E ele continua com o terceiro tópico no capítulo, trazendo o espiritismo. Que na verdade Jesus
trouxe essas verdades, né, as verdades do amor, as verdades do perdão, da caridade, do auxílio ao próximo, mas muitas coisas ele deixou de formas alegóricas, que era necessário o desenvolvimento da ciência para que nós compreendêssemos. E ele traz que a doutrina espírita é essa ciência que investiga as leis do mundo espiritual, que nada mais são que leis naturais, e as relações desse mundo com o mundo material. Então, é importante também considerar que a doutrina espírita, assim como Cristo disse não vim destruir a lei, também diz não vim destruir a lei cristã. Ela veio somente desenvolver os postulados do Evangelho de Jesus, dar novos entendimentos, reformular conceitos que às vezes ficaram obscuros por causa do entendimento da época, né? Então, inclusive a Joana fala que toda a linguagem do Cristo, o verbo do Cristo, foi programado para que vivesse independente do tempo, independente da maturidade psicológica da humanidade. Aquele verbo, né, ele foi programado exatamente para ele é atemporal. A mensagem do Cristo é atemporal. O Espiritismo só dá continuidade, em verdade. E um artigo muito interessante de Kardec, que é a aliança entre ciência e religião, é exatamente a questão que agora são chegados os tempos, nos dizem os espíritos lá, que é o espírito Fenelon, que a religião dará as mãos à ciência, né? E a ciência não mais irá ignorar o elemento espiritual, porque o elo que faltava para preencher o espaço entre a ciência e a religião é exatamente essas leis do mundo espiritual que o Espiritismo vem trazer. Então, a ciência não mais ignora o mundo espiritual, né, o elemento espiritual, e a religião também não ignora as leis materiais, as leis da matéria. Então, por isso que ele está até o nome de aliança, né? Aquela aliança como um casamento, que se auxiliam, né, se ajudam. Então, essa questão de deixar de lado o que já passou realmente não condiz com a providência divina. Então, todos aqueles missionários que nasceram e viveram antes ou depois de Moisés continuam válidos. Tudo que eles fizeram foi base para que o Cristo viesse ao orbe. E tudo que o Cristo trouxe continua válido e serve como base para tudo mais que é feito depois dele. Porque ele é a expressão mais pura do amor de Deus, é o Cristo. Então, a reflexão que é interessante nós fazermos é: se o Cristo, que é nosso modelo e guia, como nos ensinam os Espíritos, veio para cumprir a lei de Deus, e nós a que viemos? Que nós viemos aqui? Então façamos a reflexão: nós temos nos esforçado para cumprir a lei de Deus? Então, temos que fazer diariamente essa reflexão, né, para tentar aí cultivar em nossa vida, né, entendimento, carinho, otimismo, compaixão, amor, enfim, todas as virtudes que nós temos que cultivar, porque o amar a Deus acima de todas as coisas, ele engloba cada pensamento, cada atitude e cada palavra que nós proferimos, né, na nossa vida diária. E aí eu trouxe uma mensagem, que na verdade tem uma mensagem do Emmanuel que chama Teu Livro. A parte final, tem até no YouTube, tem na voz do Chico essa mensagem do Emmanuel, chama Teu Livro. A parte final, ele nos dá a dica de fazer isso, ó. Não desprezes, vou ler para nós. Faze uma área de amor ao derredor do próprio coração, porque só o amor é suficientemente forte e sábio para orientar-te à escritura individual, convertendo em compêndio de auxílio e esperança para quantos te seguem os passos. Vive, pois, com Jesus na intimidade do coração. Não te afastes dele em tuas ações de cada dia, e o livro de tua vida converter-se-á num poema de felicidade e num tesouro de bênçãos. Então, o tema, ele tem outras 3 mensagens. A mensagem muito bonita aqui do Emmanuel. Dentro do capítulo 1,
do Evangelho segundo o Espiritismo. Ainda tem outras 3 mensagens, que é uma do Espírito Israelita, sobre a Nova Era, um do Fenelon e outra do Erasto. Então o tempo nosso é curto, a nossa reflexão é breve. Eu espero que todos nós reflitamos então aí durante a nossa semana, possamos estar juntos no domingo e que o Mestre nos abençoe, nos ampare, nos intua para que nós aproveitemos a nossa breve passagem aqui pela Terra, para que possamos fazer o nosso burilamento e cada vez mais nos aproximar da lei de Deus, né? Agradeço a atenção de todos, até o próximo encontro.